Irmãos, estamos chegando ao fim. Aí eu quero ouvir a igreja falando assim: na hora que eu falar, estamos chegando ao fim. Mas o ano que vem tem mais. E para encerrar, eu gostaria de convidar a pastora Keila Carla, amém? Graça e paz, igreja vitoriosa, amém? Eita glória, a casa tá gostosa, hein? Glorificado seja o nome do Senhor. Quero louvar a Deus por estar aqui nessa noite, amém? Para quem tá me olhando com cara feia assim, pensando, estrelinha chegou atrasada, tá combinado com a pastora, viu? Tô no quarto culto hoje, para a glória de Deus. Estivemos ali numa vigília pregando. Logo em seguida eu fui lá para a pastora Beth Santa Rita, às 3 da tarde. Logo em seguida eu fui para a minha tarde da bênção. E agora eu tô aqui recebendo mais de Deus, né? Jesus é poderoso, né, igreja? No feriadão como esse, não tinha melhor lugar para estar do que na presença de Deus, né? Aí a essas horas tem gente que passou a noite ontem na cachaça, tá lá com dor de cabeça, vomitando, e nós estamos aqui firme e forte para a glória de Deus. Eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Thelma, que é uma bênção. Deus abençoe a senhora, continue sustentando. Pastor César, amigo, pastora Camila, Christian Braia, cadê ele, gente? Amo demais. Cheguei aqui, ele estava cantando um hino que só crente tem coragem de cantar, viu, gente? Um hino com a letra daquele ali tem que ser muito crente para cantar, né? E eu louvo a Deus porque Deus ainda usa os seus remanescentes. Gente, eu sei que vocês estão cansados, mas cabe mais um pouquinho de azeite aí? Se vocês falarem assim, tô cansada, eu vou falar 10 minutos e vou sentar, porque eu não quero te enfadar não. Mas cabe mais azeite aí? Oh, glória a Deus. Os irmãos pediram para eu cantar, pastora, dá tempo? Dá? Dá? Amém? Vamos entrar nesse ritmo do Joquebed de novo aqui, esse mistério? Vamos ficar de pé nessa tarde então? Noite já, né, gente? Eu tô agarrada na tarde ainda, ó, pra vocês verem. Né? Vamos no Deus de fogo de novo aí, gente? Deixa Deus usar vocês. Não vou demorar, não é só um pouquinho. Só para as irmãs ficar na fé aí. Cantar, né, pastora? Se a pastora Thelma deixar, quem manda aqui abaixo de Jesus é ela. Amém? Então vamos adorar nessa tarde? Vamos adorar? Oh, glória a Jesus Cristo. Ixi, vamos começar assim, gente. Vamos lá, ó. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre essa porta e ninguém vai fechar. Ele trabalha pra o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar. Entender o que Deus está falando. Deus está no controle nessa tarde. Ele está falando com alguém através deste louvor. Quando Ele fica em silêncio, é porque trabalhando, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende as suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve, louve, louve. Tá chorando, louve, precisando.
noite. Comece a cantar. Com muito louvor, 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 com muito louvor. Oh, aleluia. Ele está presente aqui nessa noite. Ô Espírito Santo, pega a sua Bíblia aí, sem perca de tempo. Eu tô arriscando cantar, mas o fôlego tá pouco, gente. Balão de oxigênio tá precisando descer aí para trazer renovo. Mas eu creio que o corpo tá fraco, mas o Espírito tá forte para a glória de Deus. Efésios capítulo 5, abra aí sua Bíblia. Gente, tantos profetas já pregaram aqui, né? Pastor César, quem mais, gente? Tem live, né, para mim poder receber depois, não tem? Eita glória, depois alguém deixa Deus te usar aí, me manda o link para me receber tudo em nome de Jesus, porque quando eu cheguei aqui eu senti agora do outro lado da rua, gente. O negócio aqui tá bom, tá gostoso para a glória de Deus. Deus, Ele me deu esse texto essa madrugada. Acordei com o Senhor falando ao meu coração esse texto. Eu creio que Ele tem algo aqui para os nossos corações. Eu não vou ser enfadonha, amém? Vou ser bem objetiva. Efésios 5, versículo 18. Aleluia. Pastor Daniel também está aí, que Deus abençoe. Não vi ele aqui depois que desceu, foi embora? Amém. Aí todo mundo está hoje correndo, né, irmão? De uma igreja para outra é bom demais. Jesus é fiel. Efésios 5, 18. Quem achou, diga amém. Se os instrumentos estiver cansado, se o instrumentista estiver cansado, né, meu Deus? Tá? É? Não, se tiver eu peço um fundo mesmo, mas o varão tá disponibilizando aqui, glória a Deus por isso. Efésios 5, 18, não é brincadeira não, meu filho, desde 3 horas da tarde, né? Hã? Só manto, é. Eu tava ali com o pé doendo, aí o Cristian Braia profetizou, se tiver de salto, já arranca o salto. Eu falei, já vou receber como profecia. Já arranquei na hora, eu falei, é de Deus esse negócio. Efésios 5, 18, quem encontrou, diga amém. Eu sei que vocês estão cansados, mas se vocês não der glória aqui, eu vou ficar brava, viu? Em nome de Jesus, vocês cultuam comigo, porque Jesus ainda está aqui nessa tarde, nessa noite, meu Deus do céu. Efésios 5, 18, eu estou lá na tarde da bênção ainda, gente. Efésios 5, 18 diz assim, ó: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Vamos ler juntos mais uma vez? E não vos embriagueis com vinho em que há, mas enchei-vos, 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 enchei-vos do Espírito Santo. Cabe mais espaço aí nessa noite para Jesus te encher mais um pouquinho? Então se assenta dando glória a Jesus. Pai, nós te damos graças pela tua palavra lida, Deus. Palavra essa que é viva, poderosa, eficaz. Que essa palavra uma vez mais possa achar guarida em nossos corações, Deus. Eu sei que a terra está fértil, porque já passaram muitas vozes de Deus aqui ministrando. E eu só quero pedir que uma vez mais o Senhor possa me usar por misericórdia, falando aos teus filhos aquilo que o Senhor ainda tem para completar, meu Deus. Que o Senhor possa estar fazendo o teu querer nessa noite, que possamos sair daqui fortalecidos, cheios do teu Espírito Santo. É a nossa oração em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? O Espírito Santo me convidou a meditar nesse texto. Eu tive muito pouco tempo, né? Devido à correria do dia, como eu disse para os irmãos. Eu acordei essa madrugada, sonhei que eu estava pregando esse negócio. E quando o Senhor me dá esses mistérios, eu descanso, né? Porque a palavra é dele, o povo é dele, ele sabe que o povo necessita ouvir. E eu venho de uma jornada de mais ou menos um mês, irmãos, onde o Senhor tem ministrado textos diferentes, porém a mesma revelação ao meu coração. Eu acredito que os pastores entendem bem o que é isso. Ontem pregando aqui na CNTC, o pastor, após a pregação, né, eu comecei, o pastor Maximiliano veio na mesma pegada. Jesus é lindo, né, gente? Ele começa e fecha o negócio do jeito que ele quer. E ali o pastor usou exatamente essa frase, né? O Senhor tem mudado o texto, mas não tem mudado a revelação. Então eu creio que nesse tempo o Senhor tem uma revelação específica para os nossos corações. E o Senhor tem me convidado a falar muito sobre
batalha espiritual, a falar sobre permanência. Há aproximadamente um mês o Senhor me deu o texto de João 15, quando o Senhor se apresenta como uma videira verdadeira, nós como varas, o Pai como o lavrador. E você vai ler o capítulo todo ali, você vai ver a palavra permanecer se repetindo por pelo menos 8 vezes. Então a gente vê que nesse tempo o Senhor está nos despertando não apenas para nós sermos igreja, mas também para nós permanecermos como igreja. E quando o Senhor me convidou a meditar nesse texto, haja vista que ontem eu preguei o capítulo 6 de Efésios, eu comecei a perguntar ao Espírito Santo o porquê desse texto, e o Senhor me fez entender algumas coisas. Irmãos, a carta de Paulo aos Efésios é uma das cartas que Paulo escreve dentro da prisão. Paulo, ele vai preso, e nós vamos ver que dentro dessa prisão Paulo vai escrever pelo menos quatro cartas, e Efésios é uma dessas cartas, a carta de Paulo aos Efésios. E quando Paulo escreve para essa igreja, Paulo está escrevendo para uma igreja que está exatamente vivendo um processo de batalha espiritual. Porque a igreja de Éfeso, quem está desligado, diga amém. Então liga. Estou ouvindo vocês conversando junto comigo. Não sou espírita não, mas estou ouvindo vozes. Amém? Deus só fala com quem quer. Quem quer ouvir a voz de Deus? Então não atrapalha quem quer, em nome de Jesus. Amém? Então Paulo escreve essa carta aos Efésios. E a igreja de Éfeso era uma igreja que estava instaurada dentro de um território que havia ali uma idolatria, um paganismo muito forte. Haja visto que quando Paulo entra naquele território, irmãos, a gente vai ver ali Paulo enfrentando uma batalha muito grande naquelas cercanias ali. E nós vamos ver, por exemplo, Paulo sendo preso uma dessas vezes, porque ele vai expulsar um demônio do corpo de uma moça. A gente vai ver Paulo ali pregando, e através da pregação que Paulo está ministrando naquele território, nós vamos ver ali bruxos, feiticeiros, adivinhos, mágicos ali se convertendo ao evangelho. E diz a Bíblia que a conversão era feita em massa, de tal forma que objetos, livros e tantas outras coisas, símbolos de idolatria, eram queimados na praça pública. Tão grande era o poder de Deus dentro daquele território. Então quando Paulo entra dentro daquele lugar, o Senhor começa a trazer um avivamento. O Senhor começa ali a trazer um período de libertação, e aquela cidade agora vai começar a viver algo novo da parte de Deus. Haja vista que existiam vários deuses que eram adorados dentro daquela cidade, mas a principal delas era conhecida como Diana ou Afrodite, que era uma deusa conhecida como Deus da sensualidade, da promiscuidade. E essa deusa, ela dominava a mente de alguns daqueles moradores daquele lugar. Então Paulo agora vai ter a dificuldade de trazer o evangelho para dentro da igreja. E agora o povo, conhecendo a verdade, começam a viver esse novo mover, essa nova experiência. Alguns que estão aqui sabem do que eu estou falando, né? Porque alguns anos atrás, um feriado como esse, você estaria sentado talvez numa mesa de sinuca, talvez sentado tomando cachaça, talvez passado a noite inteira usando droga. Então nós estamos aqui, sabemos exatamente o que é viver uma libertação através do poder de Deus. Eu já tive a oportunidade de ouvir o testemunho do pastor César, e a gente entende que o nosso Deus é aquele que tem o poder de nos arrancar das trevas e de nos trazer para a sua preciosa luz. Éfeso está vivendo agora um processo de revelação, de libertação, de avivamento. E eu falo isso com muita naturalidade, porque eu sei que tem pessoas aqui que viveram essa experiência. E coisa boa é ser alcançado pela graça de Deus. Coisa boa é viver algo novo na presença de Deus. Eu estou pregando para a gente aqui que não era nada, mas a graça te alcançou, e hoje você está aqui livre para adorar. Por quê? Porque essa mesma unção que libertou Éfeso foi a unção que libertou a minha vida e a sua. Cadê aqueles que podem confirmar isso? Então Éfeso está vivendo um avivamento. Éfeso está vivendo o quê? Éfeso está vivendo o quê? Um avivamento. E o verdadeiro avivamento promove libertação. A gente precisa desmistificar hoje aqui que avivamento é só esse mover que a gente fez aqui, que a gente viu aqui dentro, irmãos. Isso aqui é uma das formas de avivamento, mas a maior delas não é essa. E o Senhor quer tratar algumas coisas conosco aqui nessa noite. Paulo está pregando, a igreja está conhecendo o poder, e agora essa igreja vai começar a experimentar da glória de Deus, dos dons de Deus, do batismo no Espírito, das palavras proféticas. Porém, para a gente ganhar tempo aqui, correr, Paulo vai chegar aos seus ouvidos que existiam algumas pessoas que estavam introduzidas dentro da igreja, que estavam tentando trazer misticismo para dentro da igreja, tentando trazer uma mistura, tentando colocar
a mente dos crentes de Éfeso com a mente misturada. Sabe esse negócio de eu sou crente, mas existe alguns nada a ver na minha vida ainda? É mais ou menos o que estava acontecendo dentro da igreja de Éfeso. Algumas pessoas que não haviam vivido uma libertação completa na mente. Porque entenda, a principal revelação, a principal libertação, melhor dizendo, começa na mente. Paulo diz aos Romanos capítulo 12: mas não vos conformeis com este mundo, mas porém transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que Paulo está dizendo é que antes de Deus libertar meu corpo, antes às vezes o Senhor libertar a minha maneira de me vestir, a minha maneira de me comportar, primeiro Ele vai trazer uma transformação na minha mente. A língua está rolando porque eu já estou cansada, mas Deus vai dar graça. Primeiro Deus vai fazer uma libertação na minha mente. Por quê? Porque mente transformada vai gerar uma transformação em todas as áreas da minha vida. Eu quero profetizar nessa noite aqui, já para começar, que você não viverá uma libertação superficial. Talvez alguém está olhando para a tua aparência e está dizendo não mudou nada. Talvez alguém está olhando para a sua conduta e está dizendo não mudou nada. Mas é porque Deus não trabalha do lado de fora, Ele trabalha primeiro do lado de dentro. E o Senhor está dizendo nessa noite: você vai viver uma metanoia em mim, porque o que eu tenho para fazer na vida de vocês é muito grande. E por isso eu preciso começar pela área mais delicada, mente. Fala comigo, mente. Se o sonoplasta estiver aí, você consegue me dar só um pouquinho de retorno? Então Paulo começa ali a pregar. Só um pouquinho de retorno, por favor, no microfone. Então Paulo está pregando e aquela igreja está vivendo esse avivamento. Porém, coisas que não convinham aos novos crentes. Eu vou falar bem devagar aqui, porque o Senhor usou o profeta dizendo que ia me entregar tudo. Coisas que não convinham mais com aquela nova natureza estavam sendo introduzidas dentro da igreja. Aí Paulo vai escrever essa carta para chamar a atenção e para orientar. Porque o que eu acho lindo em Deus é isso: Ele até aponta o nosso defeito, mas Ele consegue reconhecer as nossas fragilidades e o nosso esforço. Eu louvo ao Senhor Jesus, porque assim como João escreve a igreja, o Senhor dá visão para João sobre as igrejas da Ásia. Você vai ver o Senhor apontando o pecado delas, o erro delas. Logo em seguida o Senhor dá uma instrução e por fim Ele dá uma promessa. Aí eu olho para Jesus trabalhando nos nossos dias. Ele faz da mesma forma. Primeiro Ele nos corrige no que é necessário. Depois Ele nos instrui para que haja conserto. E terceiro Ele faz promessa. Por quê? Porque todos aqueles que obedecem à palavra de Deus vivem debaixo de promessa. Eu vim dizer para alguém nessa noite que talvez Deus está mexendo em algumas áreas que está doendo. Mas se Deus está querendo te consertar, é porque tem grandes coisas para Ele liberar sobre você. Então aceita a correção, porque sempre após uma correção tem uma recompensa. Paulo começa a instruir, Paulo começa a falar. Ele vai falar sobre andar em amor. Ele vai falar sobre fugir da aparência do mal, sobre fugir do pecado. E para a gente ser objetivo, no capítulo 5 Paulo vai falar sobre a diferença entre quem anda na luz e quem anda nas trevas. Paulo vai chamar a atenção dos Efésios, fazendo um paralelo com o mundo, dizendo para aquele povo: quem está comigo, diga glória a Deus. Quem já desligou, diga aleluia. Só uns dois, diminuiu, glória a Deus. Vai melhorando até o final. Paulo começa a fazer um paralelo com o mundo, para mostrar que algumas coisas que outrora os Efésios haviam vivido, agora não convinham mais com essa nova natureza, com essa nova vida que eles estavam vivendo. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, irmãos. Nós somos cristãos, vivemos uma experiência em Deus, mas o Senhor disse para eu poder pregar aqui que tem coisas que não combinam mais com essa nova natureza que nós estamos vivendo. Paulo vai começar a falar. Versículo 11 ele diz assim: não comuniqueis com as trevas infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Paulo está dizendo assim: vocês não podem concordar com o que as trevas está dizendo, você precisa condenar o que as trevas está dizendo. Quando eu cheguei aqui, o nosso irmão Cristo estava cantando, e ele falando de santidade, e eu fiquei do banheiro ali dando até glória. Falei: misericórdia, que hino é esse, gente? Falou sobre namorado que hoje dorme na casa da namorada, aquele negócio todo. É sobre isso que Paulo está tratando. Paulo está dizendo assim: se você mentir, agora você é crente, você não pode mentir mais. Se você adulterava, agora você tem que entender que você está numa nova natureza. Não dá para ser crente e ter 2, 3 mulheres, não, filho. Vai ter que abrir mão de alguma coisa. Paulo está dizendo assim: se antes você roubava, agora você não pode roubar mais. Se antes você se prostituía, agora você não se prostitui mais. Paulo está dizendo: você agora saiu das trevas e passou para a gloriosa luz de Cristo. Então tem coisa que não combina mais com você. Alguém deu agora aqui na frente. Então tem coisa que não combina mais com essa natureza. Alguém deu glória lá atrás. Então tem coisa que não combina mais com essa nova natureza.
coisa. E o que o Senhor estava fazendo na igreja de Éfeso, Ele está fazendo aqui nessa noite. O Senhor está dizendo: você é linda, você já viveu uma experiência poderosa, você já carrega o nome de cristão, mas ainda tem algumas coisas que eu preciso arrancar da tua vida. E eu vou arrancar, porque quando eu começo a obra, eu vou com ela até o final, diz o Senhor. Paulo vai dando uma série de instruções, e para a gente ganhar tempo, quando chega no versículo 18 que nós lemos, ele vai dizer assim, ó: e não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deixa eu parafrasear para você entender o contexto. Naquele contexto histórico era muito normal bebida ser associada a culto religioso. Alguns templos usavam o hábito de se embebedarem, porque você sabe qual é o efeito que o álcool dá, né, irmão? O álcool, se a pessoa estiver tímida, rapidinho ela fica soltinha. Cadê os cachaceiros de plantão que era aí, que Jesus libertou? Aí, poucos têm coragem de levantar. Humildade, né, irmã? O álcool, ele dá uma alegria falsa, né? Na verdade não é uma alegria, é uma euforia. O álcool, ele faz a pessoa às vezes sentir um êxtase no momento. Aí a pessoa, como eu disse, que é tímida, mas daqui a pouco ela tá levantando, tá conversando sozinha, aquele negóciozinho assim. Gente que ele odeia, ele começa a abraçar. Ou vice-versa, que se tiver com raiva também, o álcool dá coragem para poder matar, né? Então Paulo está aqui fazendo uma analogia com os cultos que aconteciam no paganismo. Porque as pessoas bebiam e se embebedavam para poder sentir aquela euforia do Espírito, que segundo eles eram do Espírito. Era muito normal entrar em cultos onde as pessoas estavam ali em transe. Você já deve ter visto isso em redes sociais, por exemplo. Então Paulo está condenando essa prática, dizendo que o Espírito Santo, ele não é um Espírito que entra e tira o raciocínio de ninguém. Que o Espírito Santo, quando desce, ele não tira a consciência de ninguém. Para que esse negócio de eu pulei o culto todo, Deus falou e eu nem lembro. Se não lembra, então não foi o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. A cachaça faz a pessoa ir hoje lá, beber, falar. No outro dia pergunta, em alguns casos, dependendo do nível que a pessoa bebeu, a pessoa fala: não lembro não, já fiz isso mesmo, é verdade. Eu me lembro de um dia que eu estava trabalhando, mas eu era nova convertida. Olha como é que o cão tenta sujar o nome da gente. E eu trabalhava nessa época ainda num posto de gasolina. E aí chegou uma pessoa, do nada começou a conversar, falou: menina, eu te vi ontem. Falei: eu? Sim, te vi lá no Dance Brasil. Eu sei que ninguém aqui nunca foi lá, porque todo mundo que nasceu crente, né? Deixa quieto. Te vi lá no Dance Brasil. Não era você que estava deitado em cima de uma mesa arrancando? Faz aí. Eu falei: eu? Tá amarrado em nome de Jesus. Eu não era liberta ainda, mas pelo menos isso, nesse nível eu nunca tinha chegado. Mas alguém muito parecida comigo, porque preto é igual japonês, se aparecer é muito fácil, né, gente? Alguém muito parecida comigo, daqui pra você ver, minha irmã, tava lá no Dance Brasil fazendo aquela euforia toda. Por quê? Porque tava bêbada. Porque o álcool tira a consciência. O álcool faz a pessoa fazer coisa que hoje faz e amanhã gera vergonha. O álcool faz a pessoa às vezes hoje tomar atitudes que amanhã ela vai olhar e vai dizer: meu Deus, pra que eu fiz isso? Só que Paulo está dizendo assim, ó: o Espírito Santo não opera tirando a consciência de ninguém. O Espírito Santo não vai fazer você fazer coisa hoje que vai fazer você sentir vergonha amanhã. O Espírito Santo não vai fazer você ficar num culto e adorar o Senhor de uma forma que depois você vai assistir e falar: meu Deus, por que eu fiz isso? Não. Paulo está dizendo assim, ó: se tira a tua consciência, se te faz passar vergonha, se traz escândalo para o Evangelho, então não é o Espírito. Porque o Espírito verdadeiro, ele age, mas age com ordem, age com decência. E eu sei que tem gente que já pulou, que já adorou, mas já prestou atenção na palavra e sabe contar tudo que aconteceu aqui hoje. Por quê? Porque está consciente. Porque culto verdadeiro é racional. E o que Paulo está dizendo é: eu não quero pregar para uma igreja menina que quer ficar a vida inteira apenas vivendo de oba-oba e de pula-pula, mas quando sai da porta para fora continua vivendo uma vida bagunçada, uma vida de pecado. O apóstolo Paulo está dizendo: o Espírito Santo, quando te enche, ele te transforma. Quando ele te enche, ele te liberta. Não vos enchei-vos com vinho em que há contenda. E a gente percebe um evangelho, pastor, que está sendo pregado, que está dando mais bagunça do que tudo. Que evangelho é esse? Que hoje você pula aqui, mas amanhã você pula com panela lá dentro de casa. Que evangelho é esse?
que hoje você fala que vai fazer, dá sua palavra para o seu pastor, quando é amanhã nem aqui se aparece. Que evangelho é esse? Que você faz compromisso com as pessoas e daqui a pouco você volta atrás. O Senhor está nos chamando a atenção nesses dias. Eu vou ser muito enfática, porque o Senhor está quase 2 meses me amassando para poder pregar essas mensagens. O Senhor está dizendo: eu não quero apenas crentes de palavra, eu quero crentes que dão frutos, que revelam a minha presença na vida deles. O Senhor está dizendo nessa noite: se o que você recebeu só te faz pular e dar glória aqui, mas não te transforma lá, não é o Espírito, é vinho. Vinho tira a consciência. Vinho faz você se iludir e pensar que você está num estado enquanto você está em outro. A realidade vem quando o dia amanhece. Que em alguns casos a pessoa estourou o cartão a noite inteira. Você já viu gente embriagada cantando, irmã? Hoje tem uma moda aí fora que o nome é sofrência, é o nome do cão. Até para cantar, irmãos, a música de quem está embriagado é ruim. Eu vou beber para esquecer meus problemas. Essa aqui eu lembro que é da minha época. É música de corno, é música de chifre, é música de adultério, é música de não sei o que, aquela coisa toda. Aí o apóstolo Paulo está dizendo assim, ó: vocês não podem se deixar levar por aquilo que vocês receberam, se é que isso que vocês receberam não gerou libertação em vocês. Paulo está dizendo assim, ó: se o que vocês receberam embriaga, tira a consciência, mas não transforma, é qualquer coisa, menos aquilo que Deus liberou. Porque se é de Deus vai gerar mudança. Se é de Deus, o apóstolo Paulo está dizendo: se é de Deus vai gerar transformação. E eu vim dizer para essa igreja nessa noite: o vinho em que há contenda embriaga, gera discórdia, faz você fazer coisa hoje que amanhã gera contenda. Mas aquilo que Deus está derramando sobre nós aqui nessa noite é o que traz alegria, transformação, mudança. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é: você não pode viver de aparência, para você não ter que sair daqui e procurar qualquer outro apetrecho para ficar alegre. O Senhor está dizendo: se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito, se encha do Espírito. Alguém pode adorar Jesus nessa noite? Eu entendo que Paulo está falando aqui, eu vou contextualizar para facilitar e a gente fechar. O vinho representa tudo aquilo que de alguma maneira me faz me sentir bem. O mundo lá fora, quando está passando por alguma situação e quer tirar o peso, alguns vão para droga, outros para prostituição, outros para bebida, que seja. Paulo está dizendo assim: vocês não precisam de nenhum desses apetrechos. Se vocês se encherem do Espírito, não vai faltar mais nada. Aí eu me pego pensando: o que é que faz um crente sair da igreja depois de um culto como esse, ainda procurar qualquer outra coisa para poder se alegrar? Porque pregando ontem eu falei: tem culto que a gente vai, pastor, a irmã pula o culto inteiro, passa mensagem para 10. Quando o culto acaba, ela está assim: nossa, minha vida está ruim, estou aguentando mais, é tanta prova. Que espírito é esse que você pulou o culto todo e no final está murmurando? Sem contar aquelas que entregam para todo mundo. É quando o culto acaba, vai lá no pastor: ô pastor, ora por mim. Aí a gente ora, porque a gente foi chamado para isso, né, pastor? Aí quando você termina de orar, ele fala assim: e aí, Deus não falou nada não? Aquela Bíblia empoeirada lá dentro da sua casa, o papai está doidinho para falar com você. Ah, mas o Senhor está dizendo nessa noite: se o que você recebeu foi de Jesus mesmo, você dá glória aqui, mas você dá glória lá fora também. Você pula aqui, mas você pula lá fora também. Você dá testemunho aqui, mas dá testemunho lá fora também. O Senhor está dizendo: chega de gente que vive de aparência, chega de gente que só se alegra e pula no culto. O Senhor está dizendo nessa noite: eu estou convidando aqueles que são cheios de verdade para poder levantar a mão e adorar neste lugar. Porque aqueles que são cheios de verdade, ele é crente aqui, mas é crente lá na tua igreja também. Sabe o que eu acho interessante, pastora Thelma? Tem uns crentes que eu acompanho por aí que na igreja dos outros eles pulam, relapeiam, sapateiam e pegam fogo. Na igreja deles eles sentam lá no canto. Aí às vezes você chega no culto, tá pregando, irmão Christian. Aí você vai falar com o pastor: sua ovelha pregou na igreja tal. Uai, ela prega? Nem sabia. Que conversa é essa? Então quer dizer que o Espírito só te usa se for em lugares diferentes? Estrelinha de Jesus. O seu maior testemunho precisa ser dentro da sua igreja. O seu maior fruto tem que ser apontado
dentro da sua igreja. Por que na igreja dos outros você dá lugar e na sua você fica de cara fechada para os outros? Por que a igreja do A e do B é boa e a sua você só coloca defeito? Deus quer libertar uma galerinha aqui nessa noite. Alabaraçura, uma espada de Deus aqui neste altar. E Deus está dizendo: se o que você for recebeu é de Deus, você vai ser bênção aqui, mas você vai ser bênção lá também. Esse espírito de engano vai sair da tua vida, porque se foi Deus que fez, Ele vai fazer em todos os ambientes. Paulo está dizendo: se encha do Espírito. Mas para você se encher, tem que ter espaço. Aí às vezes está cheio de tantas outras coisas que quando o Espírito Santo vem não cabe mais nada. A nossa geração, irmãos, é a geração mais engraçada de todas, né? Você observa, a pessoa às vezes fala assim: estou em depressão, não tenho força para ir para a igreja. Um irmão um dia me ligou me pedindo oração. Falei: amada, vem no culto às 6 horas que eu te atendo antes do culto. Ah, mas eu estou em depressão e ansiedade, não consigo ir. Eu falei com ela assim: quem não está, minha filha? Quem não está? Está todo mundo passando guerra em alguma área. Tem irmã aqui que já tomou umas 10 gotas de Rivotril para vir para esse culto. Não sei quantas caixas de Lexotan por mês. Para quê? Para dar conta da guerra. Estou mentindo, gente. Mas é melhor tomar remédio e estar aqui adorando do que ficar doido por aí fazendo vergonha para o Espírito Santo. O Senhor está dizendo nessa noite, para que haja uma mudança da minha parte, primeiro eu tenho que dar o primeiro passo. Olhei para a irmã e falei: vem cá que eu te atendo. Vai não, pastor, está cansada. Mas estava no forró na outra semana. A nossa geração é assim. Passa uma noite inteira assistindo Netflix, mas dobra o joelho para orar 5 minutos, o joelho já doeu. Domingo, eu vou contar a experiência da minha igreja. Domingo agora, culto de ceia. Culto de quê? Culto de quê? Estou eu lá atrás numa guerra com o Espírito Santo. Preparei para pregar. João 6, vou pregar. O Espírito Santo está assim: vai não. Eu falei: não vou não, Jesus, mas é ceia, eu vou pregar. O Senhor falou: vai não. Eu estou falando da minha igreja, viu? Aí o Senhor falou assim na hora: você vai colocar esse povo todo para orar, porque eu não estou recebendo culto de ninguém aqui hoje. Eu fui para o altar com temor e tremor, dobrei meu joelho e Jesus começou a falar. E Deus falava assim: ó, vocês estão me honrando com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. O Senhor chegou a dizer assim, ó: quando vocês cantam, falam que me amam, que me adoram, eu chego até vômito, porque vocês são mornos. E aí pregando essa semana, o Senhor me levou na igreja de Sardes. Prega um negocinho mais animado, só para o povo não dormir, meu filho, deixa Deus te usar. Sei lá, um carpinteiro, aquela pegada forte assim, ó. Não entendo disso não, irmão. Mas você é bênção, você vai me ajudar aí. Aí o Senhor me mandou falar sobre a igreja de Sardes. Sabe qual era o testemunho da igreja de Sardes? Tem nome de que vive, mas está morta. Jesus se apresenta. Olha aí que coisa gostosa, meu Deus. Eita delícia. Cadê o povo do glória, gente? Jesus visita a igreja de Sardes. Jesus já começa falando assim: olha, eu conheço as tuas obras, e eu sei que vocês têm nome de que vive, mas estão tudo morto. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês têm boa reputação, mas os frutos de vocês não condizem com o que eles andam falando. Sabe o que Paulo está dizendo? Seu nome está no cartaz, você prega para tudo quanto é lado, você canta, todo mundo te aplaude, mas aqui no céu seu nome é desconhecido. Mas aqui no céu, aquilo que você apresenta do lado de dentro não confere com aquilo que você está mostrando lá de fora. O Senhor está dizendo para a igreja de Sardes assim, ó: vocês são uma igreja que vive de aparência, está viva por fora, mas está morta por dentro. Por quê? Porque está vazia da graça, porque está cheia de tudo, mas longe da presença de Deus. E o que Paulo está tratando com essa igreja é sobre isso. Paulo está dizendo: não adianta você se encher de coisas que vão perecer e que vão te dar unção só por um momento. Se você quer ser alguém que permanece, se encha do Espírito, se encha da unção, se encha da presença, para você permanecer de pé. Alguém pode aplaudir e adorar Jesus aqui? Alguém pode abrir a boca para adorar Jesus aqui? Quando Paulo escreve para essa mesma carta, para essa mesma igreja, Paulo vai dar um alerta lá no capítulo 6. Paulo vai dizer assim, ó: no demais, irmãos meus, Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder.
Porque nós não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, hostes espirituosas da maldade, espírito das trevas que atuam nas regiões celestiais. Aí Paulo vai dizer assim, ó: portanto, tomai sobre tudo toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter feito tudo, permanecer firme. Sabe o que Paulo está dizendo? O que nós recebemos do alto não vai fazer a gente ficar de pé só um dia, não vai fazer a gente ficar de pé só 2 dias, não vai fazer você ficar de pé só uma semana, só um mês. Se é de Deus, vai fazer, você vai permanecer de pé no dia da guerra, no dia da luta, no dia da angústia, no dia da adversidade. Por que eu preciso me encher, pastora? Por que eu preciso me revestir, pastora? Para na hora da guerra você não fazer vergonha para o Espírito Santo, mas para na hora da guerra você continuar adorando, continuar marchando, continuar bendizendo. O Senhor está dizendo: se encha, para que você não seja levado por qualquer vento, mas diante da prova você permaneça de pé, permaneça de pé, permaneça de pé. É sobre isso que Paulo está tratando. Paulo está dizendo: o que vem de Deus não vai fazer você viver um momento, vai fazer você viver uma história. O Senhor está dizendo para mim e para essa igreja nessa noite: o que tem nos enchido, tem nos feito permanecermos os mesmos. Porque a gente se diz cheio, mas na segunda está dando glória, na terça está questionando, na quarta quer fazer a obra, na quinta quer desanimar, quer desviar. Tá igual Elias em 1 Reis capítulo 19. O homem acaba de orar e descer fogo no capítulo 18. No 19 está debaixo do zimbro pedindo a morte. Ah, mas Deus não tem isso para essa igreja. Ah, mas eu vou dizer, a minha oração é que o Senhor faça aqui como Ele fez nos dias de Abacuque. Abacuque olhou para uma geração corrupta, para uma geração que estava bagunçada, para uma geração que vivia de aparência. Mas Abacuque vai declarar: aviva, ó Senhor, a tua obra. Mas não aviva só hoje, não aviva no meio dos anos. E no dia da ira, Pai, lembra que o Senhor é o Deus de misericórdia. Abacuque vai profetizando, profetizando, profetizando. A unção vai descendo, e quando a unção desce, Abacuque vai dizer: com essa unção que eu recebi, eu posso profetizar. Ainda que a figueira não floresça, ainda que as árvores não dê fruto, e ainda que as carnes sumam de todas as mesas, todavia eu me alegrarei no meu Senhor, no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: o verdadeiro avivamento vai te fazer permanecer no dia da perda, no dia da luta, no dia da adversidade. Se encha do Espírito. Oh, Espírito Santo, levante a sua mão e adore ao Senhor nessa noite. Pra gente fechar, Paulo está dizendo: não se encha daquilo que é perecível, daquilo que passa. Deixa eu te fazer uma pergunta com todo carinho do meu coração, eu posso? O que você recebeu aqui hoje é suficiente para você ficar de pé pelo menos mais um mês? Porque quantos não recebem de Deus um culto como esse? Deu glória a Deus e aleluia, mas daqui a pouco está voltando para a pornografia. Esses dias uma pessoa conhecidíssima, abençoada, não estou falando em tom de julgamento não, irmãos, porque Jesus disse que a queda não é da noite para o dia. Jesus, quando está indo para a cruz, Ele vai olhar para os discípulos e vai dizer assim: ó, orem comigo para que vocês não entrem em tentação. Jesus está dizendo que a tentação, que a queda é um processo. Ou seja, se eu não oro, eu vou cair em tentação. Aí Tiago vem a mais explícito, eu já estou caminhando para concluir. Tiago vai dizer assim, ó: a tentação gera o pecado, o pecado gera morte, e a morte gera condenação eterna. Em outras palavras, a gente não cai da noite para o dia. Quando é que o pecado começa? Quando eu paro de orar. Samuel vai dizer assim, ó: pecaria eu deixando de orar ao meu Deus? Tem gente que está dizendo assim: eu não adultero, não fornico, não roubo, mas já tem 30 dias que não dobra o joelho, está em pecado.
O que o Espírito Santo colocou dentro de nós, irmãos, vai nos fazer sentir fome e sede da presença de Deus. Eu vou finalizar essa palavra, mas eu preciso dizer aqui, ó. Se é o Espírito mesmo que me encheu, eu não preciso de nenhum apetrecho para poder me fazer sentir a alegria do Espírito. Sabe por quê? Porque esse é o Espírito que está dentro de mim. Só a presença dele me basta. Só a presença dele é suficiente. Só a presença dele me torna plena. Já tem gente ficando de pé para adorar aí, ó. O Senhor está dizendo nessa noite: se você está cheio do Espírito mesmo, o que você recebeu é suficiente. Não precisa de apetrecho, não precisa de mais nada. Só a presença do Espírito nos basta. Vai ficando de pé no seu lugar, adorando a Jesus. Mais baixinho, só pra gente finalizar. Paulo está dizendo assim, ó: vocês receberam algo aí que vocês acham que é o Espírito, mas está gerando mais contenda do que avivamento, do que mudança. Cá entre nós, você conhece gente assim? Que recebeu algo forte de Deus, mas o tempo passou. Fica comigo mais 5 minutos que eu vou liberar vocês. Mas o tempo passou e hoje você olha para a pessoa e você fica pensando quando você olha: será que é ainda? Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. O mundo aí fora tá tão bagunçado que esses dias eu entrei no Big Mais. Bem baixinho, por favor, gente. Esses dias eu entrei no Big Mais e uma pessoa me cumprimentou. Eu tô até hoje tentando descobrir se ele era um homem ou uma mulher. Diante de Deus. Aí eu, paz, vaso. Eu falei: vou falar vaso, que eu não sei o que é isso, meu Deus. Tem misericórdia. Aquele negócio que você olha, me perdoe, gente. Me perdoe, eu tenho até que vigiar para falar isso aqui. Mas nós estamos vivendo um período agora onde você olha e você não sabe o que é. Tem crente com essas características. Você olha, era crente, mas não sei se é ainda. Quando o mundo olha para você, presta atenção aqui, o mundo ainda consegue ver aquela mesma unção que você recebeu lá no começo. Sardes começou bem. Sardes começou, mas terminou com a igreja com cara de viva, mas estava morta. Sabe qual é a proposta do Espírito Santo para nós essa noite aqui? Não é jogar água fria em tudo que você recebeu. Lógico que não. O que Deus quer é que você saia daqui entendendo uma coisa: o que você recebeu aqui é muito poderoso. Só que Jesus disse que Ele não deita pérola para porcos. O que é pérola? Uma pedra preciosa. O que é porco? Um bicho que vive na lama. Se você lavar ele, na hora que você soltar a primeira lama que ele encontrar, ele vai deitar de novo. Ou seja, eu não vou dar algo valioso para quem não valoriza. Eu vou finalizar rapidamente com um texto muito simples aqui que a igreja toda conhece. Quem está comigo, diga amém. E quem desligou, diga aleluia. Olha aí, tá vendo? Falei que vocês que até o final o negócio resolve. Um determinado jovem chamado Daniel. Como é que é o nome dele? Capítulo 1, versículo 8. Ele chega como cativo dentro da Babilônia. O texto diz que ele e mais 100.000 jovens vão ser levados como escravos. Quando chega lá, eles vão receber uma porção diária. Agora eles não podem comer a mesma comida, não podem falar a mesma língua. O nome é mudado. Qual é a proposta do diabo? Vou fazer eles esquecerem tudo que eles viveram lá atrás. Porque nome é identidade. Entrega a senhora em 5 minutos, tá? Nome é identidade. Então qual é a proposta do inimigo? Vou mudar tudo que eles receberam, para que quando eles chegarem dentro da Babilônia, eles se esqueçam de tudo que eles viveram lá atrás. Só que no capítulo 1, versículo 8, Daniel está tão ligado que ele entende a proposta do inferno. Aí você vai ler lá, Daniel capítulo 1, versículo 8, está escrito assim, ó: e Daniel propôs no seu coração: eu não vou me contaminar. Daniel é só um escravo, ele não tem condição nem de decidir por ele. A comida que ele tem que comer, todos comiam. Aí ele vai orar a Deus, para Deus tocar no eunuco que cuidava deles. E agora ele vai ter uma conversa com o eunuco. Ele vai dizer assim: olha, eu gostaria de pedir permissão para eu não comer essa comida. Me dá legumes, água, cereais, água, arroz, tudo isso. Aí ele fala: não posso, porque o rei vai ver que você está mais fraquinho e vai me matar. Então me testa 10 dias. Se em 10 dias você perceber que a minha aparência está pior do que a deles,
Aí eu como aquilo que você está me propondo. Para resumir a história, Daniel e os outros 3 amigos vão ficar no jejum de 10 dias só nos legumes. Aí pasmem vocês, diz a Bíblia que 10 dias depois, quando o eunuco vai olhar para eles, ele vai olhar e vai falar assim: mas o que aconteceu? Vocês estão com a aparência melhor do que a deles? Não, deixa eu dar uma notícia para os jovens que estão aqui. Vocês têm uma aparência muito melhor do que a do mundo, filho. Para de tentar copiar aquilo que não presta. A modinha lá fora agora é andar todo rasgado, para si que veio da guerra. Aqueles negócios esquisitos. Não estou julgando não, irmão, mas nós somos crentes. Nós somos o quê? E crente é diferente. Aí o jovem vem para a igreja e fica todo embaraçado, porque lá no colégio alguém fica dizendo que você é bobão, que você não faz isso, não faz aquilo. Bobão é ele que está gastando a saúde dele toda enquanto está novo. Enquanto estiver velho não tem força para nada. Bom é você que está aqui adorando a Jesus e recebendo o melhor dele na sua mocidade. Mas para poder fechar, Daniel vai dando testemunho por onde ele passa. O que Deus vai fazendo? Deus vai honrando Daniel. Chegou como escravo. Lá na frente é só você ler. Vai se tornar presidente dentro da Babilônia. Aí um belo dia aquele rei que honrava Daniel morre. Se levanta um outro que não temia a Deus, não conhecia Daniel, não conhecia a história dele. Aí esse rei vai ter um sonho. Naquele sonho ele fica perturbado e manda chamar os astrólogos, adivinhos, todo mundo. O povo vem e não consegue interpretar. Aí alguém, porque como disse Paulo, nós estamos cercados por uma nuvem de testemunhas. Alguém vai dizer assim, ó, tem um jovem aí, tem um homem aí que ele tem o espírito dos deuses. Nos dias de seu pai, ó, ele era coladinho com seu pai, revelava tudo. Seu pai teve um reino próspero por causa das revelações dele. Traz ele aqui, manda chamar. Só que eu quero que você entenda aqui pra gente fechar. Daniel chegou na Babilônia com aproximadamente 15 anos. Agora Daniel tem 86. Olha isso, tô toda arrepiada, gente. Quando Daniel chega na presença do rei, já se passaram mais de 70 anos. O rei olha para Daniel e a primeira pergunta que ele faz, que ele ouviu um testemunho, revela, é moço de oração, vem como cativo e nunca se levantou contra a autoridade de ninguém aqui. Daniel estava dentro da Babilônia, mas ainda se respeitava as autoridades da Babilônia, porque tem coisa que não é confronto, é testemunho. Sabia que você consegue pregar mais calado do que falando? Testemunho. Quando Daniel se apresenta, o rei olha para ele e faz assim: és tu o mesmo Daniel? Gente crente, ligado, cheio de unção, já entende da agora na hora, não precisa nem explicar, né? O tempo não te mudou, não? Você ainda tem aqueles mistérios que você tinha 70 anos atrás? Você ainda tem aqueles negócios? Você ainda tem aquele negócio quando você dobra o seu joelho? Ainda és o mesmo? E Daniel vai dizer assim: você pode revelar o sonho? Aí ele diz: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo revela os segredos. O Deus a quem eu sirvo conhece o oculto, o profundo e o escondido. Sabe o que Daniel está dizendo? O que eu recebi lá atrás não passou, continua aqui dentro, porque o que ele dá não passa, o que ele dá permanece para sempre. Eu quero que você pegue na mão de alguém aí para a gente fechar. Me perdoe, mas eu tô não sei nem dizer a palavra mais próxima que eu encontro aqui. É uma espécie de vou usar esse termo, não é esse, mas vou usar esse termo. Eu tô meio chateada com as coisas que eu ando vendo, irmão. Pessoas que outrora eram uma bênção, pregavam nos nossos altares, e hoje você tem que ter cautela até para trazer. Por quê? Porque aquilo que recebeu passou. Ano passado eu estava ministrando, liberando sobre nós. Esse ano está em rede social fazendo vergonha para o evangelho. Pelo amor de Deus, irmão, valorize aquilo que Deus te deu. Valorize aquilo que Deus te deu. Eu não sei se você consegue fazer isso para a gente fechar aqui. Nós vamos fechar com esse louvor mesmo. Pega na mão dessa
a pessoa e fala: valoriza o que Deus te deu. Fala: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Eu estava em oração e o Senhor me fez olhar para o tema que Deus deu para a pastora Thelma. Segura só um pouquinho. Qual é o tema? Separados para servir. Um dos significados da palavra santo é separado. Ou seja, se eu fui separada, eu não ando misturada com o mundo. Não dá para ser separada. E o que é servir, pastora? Servir é prestar serviço a alguém. Oracalassura, Jesus está mandando dizer aqui: Ele te separou para prestar serviço para Ele. Então não divida a glória dEle, não divida o que Ele te deu. Seja luz em meio às trevas. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Levanta a tua mão e comece a adorar. Levante a tua mão e comece a adorar. Se é Ele que te chama, você vai adorar agora, porque Ele está aqui dizendo: eu te separei. Eu te separei para ser meu. Eu te separei para ser minha. Eu te separei para ser boca de Deus. Eu te separei para ser luz em meio às trevas. Eu te separei para que dês fruto e que o vosso fruto permaneça. Ah, levante as suas mãos e adore a Ele. Nas asas do seu amor. Levante suas mãos essa noite, levante. Esconda-me em Ti. Esconda-me em Ti. Nas asas do seu amor. Oh, adore a Ele nessa noite e receba desta unção. Unção que te faz caminhar e permanecer. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Oh, Espírito Santo, está aqui a tua igreja, Senhor. Está aqui o teu povo que recebeu dessa poção, Senhor. Estamos aqui desde 3 da tarde recebendo o maná do céu. O maná que não passa, o maná que não perece. E a minha oração nessa noite, Pai, é que tudo aquilo que recebemos aqui não venha passar, não venha perecer, mas que possamos permanecer cheios, 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 cheios até o arrebatamento. Oh, Espírito Santo de Deus. Quando Deus desce na terra. Levante as suas mãos pra gente fechar. Levante as suas mãos. Levante as suas mãos e profetize assim. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Levante as suas mãos nessa noite e diga assim, ó: eu serei cheio. Tá fraco, diga com autoridade, diga: eu serei cheio. Não só hoje, mas até o arrebatamento. Diga: o Espírito que está em mim não é passageiro, não perece, mas vai até o fim comigo. Diga: eu vou permanecer, eu vou permanecer, eu vou permanecer cheio, cheio. Profetiza: cheio, 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 cheio. Que Deus abençoe e continue sustentando essa igreja, em nome de Jesus. Aleluias. Eu passo a palavra para a pastora Thelma, amém? Amém, igreja? Amém. Tá fraco? Amém, igreja? Amém. Tem fogo aí? Eita glória, aleluia. Irmãos, primeiramente gratidão a Deus. Porque a influência que o mundo tem não permitiu que vocês deixassem de estar aqui. Porque a palavra do papai diz: e outra vez vereis a diferença entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Começamos às 15 horas e todos vocês continuam firmes, porque vocês foram separados para servir.
E diante a minha gratidão a todos os pastores, os cantores que estiveram conosco, a todos os irmãos que não mediram força para estar, eu quero chamar o pastor Aito para dar a bênção apostólica. E lá atrás tem um lanche que foi preparado com muito carinho e amor para você. Sabe por quê? Quem é separado para servir, ele serve ao Deus Altíssimo, mas ele não sai de barriga vazia. Sabe por quê? Na multiplicação do pão, o que é que Jesus fez? Deus deu a palavra, ele deu a palavra e depois ele alimentou a sua carne. Vocês vão sair daqui fortificado pela palavra e a sua carne saciada também e cantando o hino da vitória. Deus abençoe a todos.